Pessoal, então iniciando aqui essa parte de equações, vamos com esse primeiro exercício aqui. Então eu tenho 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x menos 1 igual a zero. Então é uma equação do segundo grau em cosseno de x. Tem alunos que preferem chamar cosseno de x de y, né? Alguma outra variável e depois resolver. Não tem problema, tá? E outra coisa, você pode resolver isso aqui da forma que você quiser. Por Bhaskara, por soma e produto de raízes, tá bom? Eu vou fazer aqui por agrupamento, tá? Então, 2 cosseno ao quadrado de x. Vou pegar esse mais cosseno de x e vou desmembrar assim, ó. Mais 2 cosseno de x menos o cosseno de x menos 1 igual a zero. Então agora vou botar em evidência aqui nos dois primeiros termos o 2 cosseno de x. E vai sobrar então aqui o que? O cosseno de x mais 1. E nesses outros dois aqui eu vou colocar o menos 1 em evidência. E vai ficar o cosseno de x mais 1 igual a zero. Então ficamos 2 cosseno de x menos 1 vezes cosseno de x mais 1 igual a zero. Então vamos lá, a nossa primeira ali. Então, para a multiplicação desses dois resultar zero, um ou outro tem que dar zero, né? Então, no nosso primeiro aqui, eu tenho 2 cosseno de x menos 1 igual a zero. Então, isso implica em o cosseno de x igual a meio. Então, nesse intervalo aqui da primeira volta, não é isso? Isso implica que o x é o arco cujo cosseno dá meio. Então, meu x aqui eu tenho duas possibilidades. Por cosseno dá meio é 60 graus, né, pessoal? Π sobre 3. Mas, lembra, estão com um círculo na cabeça? Esse é o do primeiro quadrante. E eu tenho o do quarto quadrante também, né, pessoal? O quarto quadrante, basta eu pegar a volta 2π e tirar o π sobre 3, né? Então, o 5π sobre 3. Tá certo? Na nossa segunda situação, é o cosseno de x mais 1 dando zero. Então, isso implica que o cosseno de x é igual a menos 1. E na primeira volta, né? O x aqui só pode ser quem? O π, né? Então, nossa solução é letra A. Ok? Então, nesse exercício aqui, eu tenho a cotangente e eu tenho a tangente, tá? Vou jogar tudo para a tangente. A cotangente, recordam-se, é 1 sobre a tangente de x mais a tangente de x, e isso está dando o 3, né? Fazendo o MMC aqui, né, pessoal? Vai ficar o quê? 1 mais tangente de x vezes tangente de x, tangente ao quadrado de x, sobre a tangente de x, isso aqui está dando 3. Então, eu tenho secante ao quadrado de x, né, pessoal? Porque 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x é igual a tangente de x. Isso está dando 3. Secante ao quadrado de x é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. E a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x igual a 3. Então, vou dividir duas frações, né? Mantenho a primeira, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, e multiplico pelo inverso da segunda. Cosseno de x sobre o seno de x, isso está dando 3. Então, posso simplificar o cosseno, vai ficar 1 sobre seno de x vezes o cosseno de x é igual a 3. Então, isso implica em quê? Em que seno de x vezes cosseno de x é igual a 1/3. Mas olha só, o seno de 2x é 2 vezes o seno de x
vezes o cosseno de x. Então, vou multiplicar toda a minha equação por 2 e eu vou ficar com 2 seno de x vezes cosseno de x é igual a 2 terços. Mas como vimos ali em cima, né? Isso é o seno de 2x, que é então igual a 2 terços. Certo? Certo. Então vamos. Eu tenho aqui cosseno de 2x igual ao seno de π sobre 2 menos x. Então sabemos, né, que o seno de π sobre 2 menos x é igual ao cosseno de x, né? Tá certo? Quem não se lembrasse, sabe usar a fórmula, né, botaria seno de π sobre 2 vezes o cosseno de x menos o seno de x vezes o cosseno de π sobre 2. Esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 1 e dá o próprio cosseno de x. Enfim, estamos com cosseno de 2x igual ao cosseno de x. Por inspeção, né, pessoal? Só olhando aqui, nesse intervalo de 0 a 2π, né? Você vê que eu posso já achar aqui o x, ó, o x igual a 0 e 2π, essas duas soluções eu consigo só olhando, né, pessoal? Porque se eu botar o x igual a 0, vai ficar cosseno de 0 igual a cosseno de 0, uma solução. Se eu botar o 2π, vai dar assim, ó, cosseno de 4π, são duas voltas. Cosseno de 2π, uma volta, cai no mesmo lugar. Então, só olhando, eu já consigo ver que tem duas. Mas aí eu não posso chegar aqui e marcar duas, né? Então, eu tenho que... Pode ser que tenha mais soluções. Então, vamos lá. O cosseno de 2x, pessoal, eu posso botar como cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x menos o cosseno de x igual a 0. Então, eu vou pegar e colocar tudo em cosseno, tá? Então, eu vou pegar o seno ao quadrado de x e vou falar que é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, vai ficar assim minha equação. Cosseno ao quadrado de x menos, no local do seno ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x igual a 0. Então, aqui eu tenho cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x igual a 0. Então, cosseno ao quadrado com mais cosseno ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado de x menos o cosseno de x menos 1 igual a 0. Então, agora eu tenho uma equação do segundo grau na variável cosseno x. Então, vou resolver, tá? Então, 2 cosseno ao quadrado de x, vou fazer assim, ó. Menos 2 cosseno de x mais cosseno de x menos 1 igual a 0. Então, eu chamei o menos cosseno de x de menos 2 cosseno de x mais cosseno x. Agora, eu vou botar o 2 cosseno x em evidência nos dois primeiros termos. E aqui vai ficar cosseno de x menos 1. E vou botar o 1 em evidência aqui, e vai ficar o cosseno de x menos 1, igual a 0. Então, fatorado ficou assim. 2 cosseno de x mais 1, que multiplica cosseno de x menos 1 igual a 0. Então, dois termos multiplicados, ou um ou outro é igual a 0. Então, minha primeira solução vai implicar em quê? Em o cosseno de x menos 1 igual a 0. Isso implica em quê? Cosseno de x igual a 1. Naquele intervalo, né, pessoal, acabamos de achar aquelas duas primeiras ali, né? 0 e 2π, né? Tá certo? Nesse primeiro braço aqui, ó, encontrei as duas. Né? Que cosseno de x igual a 1 é porque o x é igual a 0 ou o x é igual a 2π. Agora, a segunda é 2 cosseno de x mais 1 igual a 0.
Então eu tenho o quê? Que cosseno de x é igual a menos meio. Bom, pessoal, menos meio, o cosseno está onde? No terceiro e quarto quadrantes, né? Ou seja, é o 120 e o 240, né? Então, meu x aqui é o quê? É o 2π sobre 3, cosseno de 120, né? E o 4π sobre 3. Então, na verdade, eu tenho quantas soluções? 4 soluções. Tá certo? Então, pessoal, nessa questão aqui da USP, né, ele pede para encontrar todas as soluções no intervalo excluindo o 2π, tá? Uma volta completa aqui, tirando 2π. Então, eu tenho seno ao cubo de x vezes cosseno de x, menos 3 seno de x cosseno ao cubo de x. Então, veja que eu tenho seno e cosseno, né? Nos dois termos, então posso fatorar, né? Então, posso botar seno de x vezes o cosseno de x para fora. Então, no meu primeiro termo, sobrou quem? Seno ao quadrado de x. E no segundo termo, sobrou 3 cosseno ao quadrado de x. Isso está dando zero. Bom, se isso está dando zero, né? Eu tenho duas possibilidades, né? Ou esse seno e cosseno aqui dá zero, que ele está multiplicando, né? Então, se ele for zero, não importa o que daqui vai dar zero. Ou esse segundo aqui, ele dá zero. Que também não importa quem é seno e cosseno, se ele zerar. Então, vamos lá. Vamos buscar a solução. Então, na minha primeira hipótese, eu tenho o seguinte, ó. Seno de x vezes o cosseno de x, dando zero. Então, aqui eu tenho o seguinte, né? Ou o seno de x é igual a zero, ou o cosseno de x é igual a zero. Qualquer um que zerar, como está multiplicando, isso vai dar zero. Seno de x é igual a zero, né, pessoal? A gente precisa nem fazer o x aqui para o seno dar zero. Ele pode ser o zero, né? Seno de zero é zero, tá no intervalo, não é isso? Mas ele também pode ser o π, né? Então, vamos aqui para materializar aqui o que estamos encontrando, né? Então, aqui. Então, nós temos aqui o zero. Nós temos aqui o π sobre 2, o π e o 3π sobre 2. Aí fica fácil de ver, né? Que se o arco for zero, ou se ele for π, o seno vai dar em zero, né? Já o cosseno ser zero, o meu x, quem é para o cosseno ser zero, né? O cosseno bater em zero, que ele é marcado aqui no meu eixo x, né, pessoal? Então, para ele dar zero, é π sobre 2 ou 3π sobre 2, né? Então, nessa nossa primeira hipótese, eu encontro essas 4 soluções, né? 0, π, π sobre 2, 3π sobre 2. Tudo bem nessa primeira parte? Certo. Na segunda parte, eu tenho o seguinte. O seno ao quadrado de x menos 3 cosseno ao quadrado de x está dando zero. Então, isso implica o quê? Que o seno ao quadrado de x é igual a 3 cosseno ao quadrado de x. Que é o mesmo que dizer o quê? Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x é igual a 3. Então, isso implica em tangente ao quadrado de x é igual a 3. Então, já abrem duas aqui, né, pessoal? Primeira hipótese. A tangente de x ser igual a raiz de 3. Então, qual é o arco x, né? Ou ângulo x, cuja tangente dá raiz de 3, né?
Inicialmente nós pensamos logo a tangente de 60, né, pessoal? A tangente de 60 é π sobre 3. Então, se eu fizer a tangente de π sobre 3, raiz de 3. Mas botando aqui o eixo da tangente, né? Vamos botar aqui o eixo da tangente. O que eu falo? Você tem que estar com esse círculo, essa circunferência trigonométrica, pensando nela, né? Então, vamos botar aqui. Tá aqui, né? Então, acabei de encontrar aqui, né? Ó, o meu T. Aqui, ó, é o π sobre 3. E esse pedaço aqui, ó, é a raiz de 3. Mas só em olhar a figura, né, pessoal? Só em olhar a figura, eu sei que eu não tenho apenas esse ponto aqui, né? Eu posso descer aqui para o terceiro quadrante e encontrar o outro ponto aqui. Que vai ser o quê? O π, né, mais o π sobre 3. Então, esse cara aqui é o quê? O 4π sobre 3. Então, repare que também aqui eu tenho quem? O 4π sobre 3. É solução, né, da minha primeira volta. Então, o π sobre 3 e o 4π sobre 3 dá raiz de 3. Só que é ao quadrado, né, pessoal? Tem um outro braço. A tangente de x é menos a raiz de 3. Então, agora ela está aqui, ó. Então, tá aqui agora, pessoal. Então, repare que esse pedaço aqui é para baixo, né? Esse aqui é o menos raiz de 3. Então, agora eu tenho esse cara aqui. Vou chamar aqui de um P3, né? Vou chamar isso aqui de um P1. Esse aqui de um P2. E eu tenho também esse aqui, ó, o P4. Então, repare, né? Que esse aqui é π sobre 3 também, né? No caso aqui, menos π sobre 3, né? Estou vindo para cá. Mas eu quero a volta positiva, né? Então, esse cara aqui, o meu x aqui no caso, né? É o 2π sobre 3, não é isso, pessoal? É o 2π sobre 3. Esse P3. E esse P4 aqui, que está no quarto quadrante, é o 5π sobre 3. Então, assim, chegamos a todas as soluções, né? Então, eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soluções possíveis. Tá certo? Então, agora, nessa questão da Unicamp aberta, né? Ele dá aí a função e ele pede, então, a nossa letra A. Então, para calcular o S de π sobre 3, né? Então, aqui eu já vejo o quê? Que o seno, né? O seno de π sobre 3 é o seno de 60, né, pessoal? Que é raiz de 3 sobre 2. Então, a minha expressão ali vai ficar o quê? Então, meu S, né? De π sobre 3 vai ficar 1 mais 2 vezes o seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2, mais 4 vezes o seno de x, né? Que é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, é 3 quartos. E mais 8 vezes o raiz de 3 sobre 2 ao cubo, né, pessoal? É 3 raiz de 3 sobre 8. Então, o S que eu estou procurando vai ser igual a 2 com 2, 4 com 4, 8 com 8. Vai ficar 1 com mais 3, 4, mais raiz de 3, mais 3 raiz de 3, 4 raiz de 3, tá certo? Essa, então, é a letra A. Na letra B, ele quer que a gente resolva a equação. Então, repare que eu tenho isso, né? 1 mais 2 seno de x mais... Eu vou botar assim, pessoal, ó. Vamos ver se vocês enxergam, ó. Para ficar mais fácil, ó. 2 seno de x ao quadrado mais 2 seno de x ao cubo. Ele quer que isso dê zero. Mas você está vendo que essa expressão aqui, né? Quem enxergou, isso aqui é o quê? É uma PG, né? É uma progressão geométrica
onde o primeiro termo é o 1. E a razão é quem? É 2 seno de x. Né? Repare que o termo seguinte é sempre o anterior multiplicado por 2 seno de x. Perceberam isso? Então, essa soma que eu estou querendo, eu vou usar o que? É o A1 vezes o Q elevado a n menos 1 sobre o Q menos 1. Só que vocês estão percebendo que o A1 é 1, né? Então, vou desconsiderar. A razão, né? 2 seno de x, que está elevado a n. Quantos termos nós temos? 1, 2, 3, 4. Elevado a 4, menos 1, sobre 2 seno de x, que é a razão menos 1. Tá? Então, vou levar aqui para cá. Então, olha só, eu tenho 2 seno de x a quarta menos 1, né? Então, é a diferença de 2 quadrados. Olha como é que eu vou escrever. 2 seno de x elevado ao quadrado mais 1. Isso aqui, ó, multiplicado por 2 seno de x ao quadrado menos 1. Tá? Isso aqui tudo está sobre o 2 seno de x menos 1. Agora aqui eu ainda posso escrever como? Eu posso escrever assim, ó. 2 seno de x, que está elevado ao quadrado, mais 1. Agora repare que aqui eu tenho a diferença de 2 quadrados de novo, né, pessoal? Então eu tenho 2 seno de x mais 1 vezes 2 seno de x menos 1. E aqui embaixo eu tenho 2 seno de x menos 1. Então, considerando que esse cara não vai zerar, né? Então, ó, considerando que o seno de x é diferente de meio, eu posso simplificar 2 de seno de x menos 1, 2 seno de x menos 1. Então, eu termino com essa expressão aqui, pessoal. 2 seno de x, tudo elevado ao quadrado mais 1, multiplicado por 2 seno de x mais 1. Isso tem que dar zero. Agora, olha um detalhe, pessoal. Essa multiplicação tem que dar zero. Vocês reparam que 2 seno de x ao quadrado mais 1, ó, isso aqui, ó, isso aqui é sempre o quê? Sempre maior do que zero. Né? Sempre positivo. Por quê? Eu tenho alguma coisa elevada ao quadrado mais 1. Tá certo? Então, basta eu analisar esse cara aqui dando zero, ó. Basta eu analisar o quê? O 2 seno de x mais 1 igual a zero. Então, o seno de x igual ao quê? A menos meio. Agora, vamos analisar as possíveis respostas, né? O seno de x igual a menos meio. Nesse intervalo aqui, hein, pessoal, de menos 2π a π. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui, olha só, o seno de x está dando menos meio, né? Então, vou pegar aqui os pontos aqui, pessoal. Terceiro e quarto quadrante, né? Terceiro e quarto quadrante. Então, aqui, vou marcar só o menos meio aqui, tá? Então, repare, esse cara aqui menos meio. Então, quem são os arcos, né? Eu sei que o x aqui, no primeiro quadrante, né, pessoal, seria o quê? π sobre 6, né? Que é o 30 graus. Então, esse cara aqui, deixa eu marcar. Aqui na volta positiva, é esse cara aqui, ó. Então, o primeiro cara que eu encontro que o seno é negativo é esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui.
que é o π sobre 6 mais π, né? Então, vou marcar ele aqui. Esse cara aqui, ó, é o 7π sobre 6. E esse cara aqui, ó, é o 11π sobre 6. Então, eu andando nesse sentido, ó, ou seja, estou falando do 0 ao 2π, para o seno dá meio, né? Então, para o seno de x dando menos meio, nesse sentido aqui, né? Nesse primeiro caso, de 0 para 2π, o meu x vai ser quem? Acho o meu x igual a quem? A 7π sobre 6 e 11π. E 11π sobre 6. Agora, nesse sentido aqui, ó, de 0 a menos 2π, então agora eu estou vindo para cá, ó. Estou vindo para cá. Eu vou cair nos mesmos pontos, tá, pessoal? Nos mesmos pontos, né? Que eu quero o meio. Só que andando para cá, repare, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, nesse sentido, é menos π sobre 6. Então, nesse sentido, o seno de x igual a menos meio vai dar o quê? O x vai dar o quê? Menos π sobre 6, que agora eu estou andando para cá. E quando eu chegar aqui, ó, aqui é π sobre 6, então, o π, tirando o π sobre 6, aqui é menos 5π sobre 6. Então, esse cara aqui, ó, no sentido é o menos π sobre 6. E nesse outro sentido aqui, ó, é o menos 5π sobre 6. Repare que se eu fizer 7π menos 5 é 12π sobre 6, dá 2π. Aqui também, ó, 11 menos π, 12π sobre 6, 12π. Então, as minhas respostas são, né, o 7π sobre 6 e o 11π sobre 6, e o menos π sobre 6 e o menos 5π sobre 6. Tá certo?